Olá, eletromaníacos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando, com Enio de Souza. Está começando agora Eletrizando. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. A nossa videoaula de hoje vai tratar do cálculo de redes. E por que a gente vai usar agora esse conceito de redes? Porque a gente viu até então que os circuitos elétricos se dividiam em circuitos série, circuitos paralelos e circuitos mistos. O que é verdade. Mas vamos observar esse circuito aqui. Esse circuito tem 8 resistores com todas as combinações possíveis. Eu diria que esse é um circuito misto, com certeza, sem dúvida alguma. Ele combina elementos série com elementos paralelo. Mas ele é um misto de uma complexidade ainda maior. Tá ok? Ele não é um misto tão simples como a gente viu no exemplo inicial de circuito misto. Esse circuito ele tem uma configuração dentro dele, ele tem uma rede, os resistores formam uma rede em que eu tenho algumas configurações muito específicas, tá ok? Então, ó, olha só, observe comigo aqui, ó. Se eu olhar aqui R1, R3 e R2, ó, eu vejo que eu tenho uma malha aqui formando um T, tá? Observem que se eu acompanho R5, R6 e R7, eu tenho eles aqui, ó, formando um π, tá? E aqui eu tinha um T. Se eu observar mais ainda esse circuito, ó, aqui eu tenho R3, R2, R4, R5, R6, R7, eu tenho uma configuração aí próxima a um circuito em ponte. Então ele é um circuito que só o conceito de série, paralelo e misto que a gente tem, muitas vezes não nos permite resolver. Então, por isso, é importante a gente conhecer esse conceito de redes. Muito bem, e já que nós estamos falando de circuitos em redes, que a gente está iniciando no cálculo de redes, vamos conhecer os dois tipos de redes que eu tenho. Eu posso ter um trecho do circuito configurado numa rede delta. Uma rede delta, ó, seria uma rede desse tipo aqui. Eu teria um resistor R1 aqui, um resistor R3 e um resistor R2. Ó. Posso representá-lo assim também, ó. Aqui é o ponto A, né? Essa coisa de botar o ponto aqui é sempre muito importante para a gente sempre ter uma referência. Aqui, ó, entre A e B eu tenho o resistor R1. Entre A e C eu tenho o resistor R3. Entre B e C eu tenho o resistor R2. Tá ok? Isso é uma configuração delta, né? Delta porque forma esse triângulo, ou π, a gente chama também de configuração π, porque ele lembra o símbolo π, né? Ou então, os dispositivos podem estar numa configuração que eu chamo de estrela ou Y, tá ok? Essa aqui é uma configuração estrela. Observem que eu tenho um ponto comum aqui, ó, vou chamar esse ponto de N, tá ok? Então, RA está entre A e N, RB está entre N e B, RC está entre N e C. Observem que eu tenho uma configuração que parece uma estrela, né? Ou um Y. Há quem chame também isso aqui, olha, de configuração T. Tá ok? Então as redes podem ser em delta ou em estrela. E aí, quando eu falo em circuitos em rede, eu preciso estudar um conceito que é muito importante. É o conceito de conversão de redes de um tipo em outro. Eu posso pegar uma rede delta e converter numa rede estrela equivalente. Ou posso pegar uma rede estrela e converter numa delta equivalente. Tá ok? Isso é algo que a gente precisa
ter em mente e que a gente vai aprender agora. A gente vai sair da conversão de uma rede delta, nós vamos sair da rede delta para a rede estrela. Eu vou pegar 3 resistores que estão em delta e vou transformá-los em 3 resistores equivalentes em estrela, tá ok? Tem uma regra muito simples para isso. O que eu faço? Eu pego, se eu vou sair do triângulo para a estrela, eu desenho dentro do triângulo aqui, ó, uma estrela, tá ok? Ó. Dentro do triângulo aqui, ó, qualquer um deles aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, e desenhar uma estrela. Tá ok, ó? Aqui eu vou ter o resistor RA, aqui eu vou ter o resistor RB, aqui eu vou ter o resistor RC, ó. RA, RB e RC. Tá ok? O que vai acontecer? Eu vou calcular aqui, eu vou usar uma fórmula matemática para calcular, e quando eu encontrar os valores da resistência estrela equivalente, ó, eu vou substituir a resistência delta pela resistência estrela. Tá ok? Então vou jogar a rede delta fora e vou ficar com a rede estrela. Às vezes é mais fácil resolver um circuito com um arranjo assim, ó. Às vezes quando eu faço esse rearranjo, eu melhoro a interpretação do circuito para efeito de análise. Tá ok, tudo bem. Vou fazer a conversão de delta em estrela. Eu tinha um delta aqui, vou achar uma estrela equivalente. Mas eu vou fazer isso aleatoriamente? Não, tem uma regrazinha que eu obedeço. Eu vou usar as seguintes fórmulas. Olha, se eu quero determinar o valor do resistor RA, tá ok? Eu vou pegar R1 vezes R3, os dois resistores que estão em paralelo com ele, e vou dividir pela soma de R1, R2 e R3. R1 mais R2 mais R3. Isso aqui me permite achar o valor de RA. E RB? O que será o resistor B? Quanto valerá o resistor B? Faço aqui os paralelos entre eles. Quem está paralelo a RB? R1 e R2. R1 vezes R2, que divide a soma dos três. R1 mais R2 mais R3. E, finalmente, eu posso encontrar o resistor R6. Qual que seria o meu resistor RC, meu resistor RC equivalente? RC é igual. Os resistores que estão em paralelo, paralelos a RC, são R2 e R3, R2 vezes R3, dividido pela soma dos três, R1 mais R2 mais R3. E aí, ó, eu tenho facilmente calculados RA, RB e RC. Mas para isso, a gente vai fazer uma resolução. Agora é hora da resolução. Ah, e essa é uma hora super divertida, né? A hora da resolução. Então vamos lá. Eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3, de 30 ohms cada um deles, associados numa configuração que é um delta, ok? E vou converter esse delta numa estrela equivalente, tá? Como é que eu vou fazer isso? Obedecendo aquela fórmula, eu vou calcular o valor de RA. RA é esse resistor aqui. Ele é R1 vezes R3, R1 vezes R3, dividido pela soma dos três. R1 mais R2 mais R3. Tá ok? Vamos lá. 30 vezes 30, RA vale 30. Perdão, R1 vale 30, R3 vale 30.
dividido por 30 mais 30 mais 30. Então eu tenho aqui 900 dividido por 90. Eu tenho que RA vale 10 ohms, tá ok? E RB? Quanto vai me valer RB? RB, para a gente fixar os resistores em paralelo. R1, RB, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2 mais R3, tá ok? Então esse vezes esse, matematicamente, como os resistores são iguais, né? O primeiro foi 10 ohms, esse aqui também vai ser 10 ohms, tá ok? Então, aqui, RB vale 10 ohms, e RC, né? Ó, RC, o que que vai ser? R3 vezes R2, que divide R1 mais R2 mais R3. Então, 30 vezes 30, 900, dividido por 30, 60, 90. 900 por 90, RC é igual a 10 ohms também, tá ok? Então, o que acontece aqui comigo agora? Eu tinha esses três resistores que formavam um delta, jogo eles fora, ó, porque em termos de efeitos no circuito elétrico, em termos de desempenho, tá ok? Três resistores de 30 formando uma rede delta produzem o mesmo efeito que três resistores de 10 configurados numa rede em estrela. Se liga na Eletrodica. Ah, e essa é uma super eletrodica. A eletrodica de agora, a primeira eletrodica da nossa aula de hoje, tem a ver com a conversão série-paralelo, tá ok? Observem que se eu estou num delta, é como se eu tivesse num circuito série. Eu não posso dizer que é série, porque essa ligação aqui, ó, ela é mais complexa que isso. Mas, se eu tirar o delta do circuito e colocar ele aqui no quadro apenas o delta, observe que eu tenho como se fosse uma resistência em série. E eu vou sair, quando eu converto, eu vou sair para uma estrela. Observe, eu vou sair para um paralelo. E a resistência em paralelo é sempre menor do que em série. Então, para memorizar, tá ok? Na conversão, se eu estou saindo do delta e estou indo para a estrela, a resistência que eu estou procurando será menor, tá ok? Então, se eu tinha um resistor de 10 ohms, o equivalente que eu procuro com certeza terá um valor menor que 10 ohms. E se os resistores forem iguais, a relação de menor será exatamente 3 vezes. Se eu tivesse 3 resistores de 30 nessa rede, com certeza os resistores da estrela valeriam 10 ohms. Tá ok? Essa é a nossa eletrodica de agora. Observe agora que eu tenho um circuito em estrela. Nele eu vejo os resistores RA, RB e RC. Olha só, aqui eu tenho uma representação de uma estrela e aqui também eu tenho a representação de um circuito estrela. Posso converter esse circuito estrela em um circuito delta equivalente? Posso, perfeitamente, sem problema algum. Existe uma regrazinha que é desenhar aqui, ó, fechando a estrela, um circuito delta, ó, que eu quero converter. Tá? Vou botar aqui, eu vou chamar esse cara aqui de R2 e vou chamar esse cara aqui, ó,
de R3, tá ok? Desenhei, fechei a estrela com o delta que eu quero, e aí vou aplicar a seguinte fórmula. Se eu quero o valor de R1, tá ok? R1 vai ser dado para mim por RA vezes RB, RA vezes RB, mais RB vezes RC, RB vezes RC, mais RC vezes RA. Tá ok? RC vezes RA. Dividido pelo, se eu quero R1, eu pego o resistor oposto a ele. O oposto a R1 no meu desenho é RC. RC. Tá ok? E aqui, ó, com essa fórmula, eu calculo o valor de R1. E o valor de R2? Como que eu calculo? Resistor R2, quanto ele vale? Esse termo aqui, ele é comum para os três resistores. Então, a mesma coisa, RA vezes RB, mais RB vezes RC, mais RC vezes RA. Dividido por, se eu quero R2, eu pego o resistor oposto a ele. No meu desenho, oposto a R2 é RA, dividido por RA. Então, o meu R2, tá ok? Será dado por essa fórmula matemática aqui, ó. E por fim, o meu R3, esse resistor aqui equivalente no meu delta, ele será dado por RA vezes RB, mais RB vezes RC, mais RC vezes RA. Então, RA, RB, mais RB vezes RC, mais RC vezes RA, dividido por, se eu quero R3, eu pego o oposto a ele. Oposto a R3 é RB. Resistor RB. Assim, de uma maneira bem simples, eu posso converter, tá? Posso converter essa estrela em um delta equivalente. Agora é hora da resolução. Ah, tá ok. Agora, na hora da resolução, a gente vai fazer a conversão dessa rede que está aqui representada em estrela numa rede delta. Tá ok? O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar aqui, nós vamos pegar aqui, ó, primeira regra, fechar a estrela. Olha só, vou fechar a estrela, então eu quero um resistor R1, vou fechar a estrela aqui de novo, ó. Quero aqui um resistor R2 e quero aqui, ó, um resistor R3. Tá ok? E vou aplicar a fórmula matemática. Olha, para determinar R1, o que eu tenho? O que vai ser o meu R1? O meu R1 vai ser RA vezes RB, RA vezes RB, mais RB vezes RC, RB vezes RC, mais RC vezes RA. E aí, se eu quero R1, eu pego o resistor oposto a R1, oposto a R1 é RC. Tá ok? E tenho aqui, ó, R1 será dado por 30 vezes 30, mais 30 vezes 30, mais 30 vezes 30, dividido por 30. R1 é igual a 2.700, né? 900 mais 900 mais 900, 2.700 dividido por 30, meu resistor R1 vale 90 ohms, tá ok? Então, 90 ohms para R1. E R2?
Olha, como os resistores são iguais, eu já sei que R2 e R3 têm o mesmo valor de 90 ohms. Mas vamos só fixar a fórmula, tá? R2 é RA vezes RB, fixa a fórmula. RB vezes RB vezes RC mais, vamos fixar a fórmula, RC vezes RA. RC vezes RA. Dividido por, agora eu quero R2. R2, o oposto de R2 é RA. Dividido agora por RA. R2 é 90 ohms. Tá ok? 90 ohms. R3, que vale 90 ohms, também é dado por qual fórmula? R3 é igual, mais uma vez, a multiplicação, a soma da multiplicação deles, 2 a 2. RA vezes RB. Vou repetir até a gente cansar isso aqui. RA vezes RB, mais RB vezes RC, mais RC vezes RA, dividido por, qual é o oposto de R3? É RB, dividido por RB. Então, o meu resistor R3 também vale 90 ohms e deveria valer, né? Então, eu vi aqui, ó, que aqui eu tenho 90 ohms e aqui eu tenho 90 ohms, certo? Muito simples sair de uma configuração estrela para uma configuração delta. Se liga na Eletrodica! E a segunda eletrodica de hoje tem a ver com a conversão de uma rede estrela para uma rede delta. Observe que é como se eu estivesse saindo de uma configuração paralela para uma configuração série. Não é bem que a rede em estrela seja paralela ou eu vá... Mas é como se fosse. Se eu não enxergo o restante do circuito, é como se eu saísse de uma série e fosse... É como se eu saísse de um paralelo e fosse para um série. Correto? Muito bem. Então, se eu estou saindo de um paralelo para um série, a resistência que eu tinha anteriormente será substituída por uma maior. Tá ok? Se os resistores forem iguais, essa relação será 3 vezes maior. Certo? Assim, se eu tenho aqui... se eu tenho aqui 3 resistores fechados, configurados em estrela, e quero convertê-los num delta equivalente, o meu delta equivalente será formado por 3 resistores de 30 ohms. Essa é a segunda e última eletrodica da nossa videoaula de hoje. Muito bem, pessoal. Agradecendo MN Eventos e Rádio Mundial FM Uberaba.com.br, hoje a gente vai finalizar o Eletrizando de um jeito diferente. Vem comigo aqui. Muito bem, eletromaníacos. Assim termina o nosso Eletrizando de hoje. E hoje a gente termina de um jeito diferente. Eu estou aqui no mirante da usina de Furnas, em São José da Barra, para mostrar essa maravilha da engenharia moderna brasileira. A usina de Furnas conta com 1.216 megawatts de capacidade instalada. São 8 geradores de 152 megawatts cada um. Eu espero sinceramente que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Eu gostei muito de fazer. A gente se vê na próxima videoaula, no próximo Eletrizando. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.